Ok. Então eu informo que agora nosso encontro está sendo gravado, tá? Eu vou pedir licença também para vocês para compartilhar aqui o material, né, que a gente preparou para essa atividade aqui, tá? Só um momentinho. Aqui. Só me avisem aí se aparece na tela de vocês. Ok. Muito bem, então, né? Então, sejam todos bem-vindos a essa nossa primeira proposta do ano de 2021, né? Desse coletivo que vem pensando aí e estruturando essa proposta de cursos livres e de curta duração, com bastante carinho, né? Com bastante dedicação. Desde o ano passado, né, Araldi, a gente já vem aí pensando, né? Estruturando com base nas nossas pesquisas temas e autores que procurem aí identificar algumas experiências, né, relacionadas aos desafios contemporâneos aí que a gente vivencia, né? Em termos de Brasil, então nem se fala, né? Nesse curso específico que a gente vai começar a oferecer a partir de março, né, nós vamos percorrer uma espécie de inventário da biopolítica a partir da contribuição do George Agamben, né? Esse filósofo aí que tem uma vasta produção intelectual, mas que tem se posicionado e com todos os riscos que essa posição assume, né, em torno de temas extremamente complexos que nós estamos vivenciando. Sobretudo, né, o ano passado, para quem conhece um pouco, já deve ter acompanhado, né, os debates que foram suscitados a partir da publicação de alguns textos do Agamben sobre a questão da pandemia, né, Aralt? Não sei se tu quer comentar a esse respeito.
E interessante também destacar, né, Arald, como que toda essa produção aí do Agamben acaba servindo de base, principalmente para gente operar, né, aquele recurso, aquele procedimento que o Foucault reitera, que é tentar perceber o pensamento como uma caixa de ferramentas, né? Então, a finalidade aqui desse nosso curso é claro que a gente vai destrinchar um pouco os conceitos que o Agamben trabalha, mas acima de tudo, e isso é o que a gente vai tentar transmitir a nossa ideia, né? E tomara que a gente seja bem sucedido, mas é como que os trabalhos desenvolvidos pelo Agamben podem servir como ferramentas para pesquisas e projetos que nós já tenhamos aí ou estejamos trabalhando, né? Então acho que é um ponto muito importante ser destacado, né? Para a gente poder exercer essa atividade aí de profanação do próprio exercício filosófico, né, Araldi? Então assim, vamos trabalhar com a Agamben, mas sempre tentando, com todos os riscos que isso implica, né, exercer uma leitura sobre o nosso contemporâneo, sobre aquilo que a gente já vem trabalhando nas nossas interlocuções aí. Claro, como a gente, como eu destaquei aqui para vocês, correndo todos os riscos possíveis, né? Porque essa é uma atividade extremamente delicada, né? Não sei se tu quer comentar a esse respeito, Arauto, também. Ok, ok. Lembrando, pessoal, que vocês podem, né, fazer as manifestações aí de vocês pelo chat, tá? À medida do possível a gente vai também dialogando aqui, né? Sintam-se à vontade, né? Sempre uma prerrogativa interessante dos nossos encontros, né? Que a palavra sempre circule, tá? E que todos tenham aí acesso, né, a essa interlocução também, tá bom? Fique à vontade. Muito bem, gente. Então, vou pedir licença para vocês para passar o slide. Bom, então, o que nós preparamos hoje, né, para esse primeiro encontro, para poder identificar uma possível aproximação com os temas que nós vamos trabalhar aqui no mês de março, tá? Nós preparamos para esse encontro 3 pontos específicos, tá? Que se referem, em primeiro lugar, aos aspectos biográficos do Agamben, para a gente poder compreender como que ele, de certa forma, percorre, né? Quais os caminhos que ele percorre até chegar à problemática da biopolítica, e isso é muito importante para todos nós, né? Um segundo ponto, que seria apresentar aqui nesse cenário a leitura que o Agamben faz sobre as dimensões efetivas de uma crise
né, ou das múltiplas crises das sociedades democráticas, né, e finalmente tentar virar essa chave para poder compreender as relações entre a biopolítica e o estado de exceção. Então, o que a gente preparou para vocês aqui, daqui a pouco o Araldo vai falar um pouco mais também, é exatamente uma espécie de apresentação do inventário agambeniano. Se é que é possível usar essa palavra, né? É uma apresentação para vocês já irem, já ir, né, se ambientalizando com os tópicos aí que nós vamos trabalhar nos cursos, né, Araldi? Fica à vontade agora para falar. Araldi? Opa. Sim, ouvimos? Uhum, uhum. Perfeito, então. Então, opa, pode falar, Araldi. Uhum, 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 uhum. Bom, então, só antes de apresentar aqui, antes de passar para o próximo slide, eu queria sinalizar o que, que nós vamos percorrer dentro de cada tópico, né? Em relação aos aspectos biográficos, tá? Nós preparamos aí duas perspectivas para apresentar para vocês. A primeira delas se refere à própria formação intelectual do Agamben, né, que se dá no âmbito do direito. Né? Então ele vem do campo do direito, mas ele percorre um caminho, digamos assim, que até a gente brincou ali no slide, né, que seria exatamente o caminho da profanação desse direito, né, no sentido não sei se eu vou ser muito feliz aqui com a expressão, mas no sentido de retirar o direito dessa dimensão técnica na qual ele se encontra e estruturar uma leitura mais analítica sobre aspectos históricos, filosóficos e também teológicos do campo do direito. Né? Eu acho que esse ponto é bem interessante. E aí a gente compreende como que ele vai chegar, por exemplo, em livros como Estado de Exceção ou O Reino e a Glória, né? E vai proceder essa profanação mesmo
do campo do direito, né? Eu acho que esse é um ponto bem interessante que nós vamos sinalizar aqui no nosso nessa nossa atividade de hoje. Depois, ainda sobre os aspectos biográficos, a gente vai falar de duas vozes que percorrem aí o pensamento do Agamben, né? A primeira delas, uma figura muito importante, que é a Simone Weil, né? Que é uma filósofa francesa, ou foi, né, uma filósofa francesa, mística também, ligada ao misticismo, e que o Agamben vai fazer a tese de doutoramento sobre ela, né? Depois eu vou falar um pouquinho também sobre esse aspecto. E a figura do Heidegger também, que exerce uma influência sobre o pensamento do Agamben, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre esses elementos. Quando a gente for para o segundo tópico, né, que recebeu esse título, né, uma máquina que gira no vazio, aí nós vamos entrar nessa problemática da crise das democracias ocidentais, e também vamos tentar aqui apresentar para vocês a relação entre a zona fantasma e os processos de subjetivação. E, finalmente, quando a gente for para a biopolítica e para o estado de exceção, vamos apresentar aqui o projeto do Homo Sacer e a relação entre o estado de exceção e a política que vem. Tá bom? Então vamos percorrer esse caminho aqui. Com licença. Vamos lá. Então tá. Aspectos biográficos. Profanar o direito, né? Para quem não conhece, o Agamben tem um livro chamado Profanações, tá? Esse livro reúne vários artigos, né, ensaios propriamente dito, onde ele desenvolve, num desses ensaios, ele desenvolve o conceito de profanação, né? Onde, mais ou menos, ele vai dizer o seguinte: olha, a profanação é um sentido ritualístico, né, de retirada, né, de saída, né? E esse exercício ele passa a ser interessante para desarticular, né, os elementos que se encontram presentes em vários campos possíveis, né? Então acho que é um ponto importantíssimo, né, Araldi? Essa ideia de profanação, ela percorre, né, esse caminho de desconstruir uma aparelhagem no qual nós nos encontramos, né? E aí, como eu falei para vocês, o Agamben possui a formação no direito, né? Mas ele não está interessado, e aí percorre em vários textos, vários momentos da obra dele, né? Ele não está interessado em falar desse elemento técnico do direito, né? Mas ele está interessado em aprofundar a sua análise sobre uma relação muito importante, que é a relação entre a soberania e a governamentalidade, que foi pensada pelo Michel Foucault, né? Então, assim, qual é a novidade desse processo de profanação do direito que o Agamben faz, né? A novidade seria exatamente o seguinte, né? Pensar como que, no âmbito das leis, no âmbito da justiça, né, no âmbito da própria soberania, existe um estado paralelo, né, que se chama governamentalidade, que são os regimes de governo que se efetivam sobre a conduta do sujeito e da própria população. Não sei se tu quer complementar, Araldi. Araldi, acho que ele caiu. Bom, então esse é um elemento importante, né, a ser destacado nesse primeiro momento, nesse eixo que o Agamben trabalha a partir dessa dimensão, né? Um segundo eixo, que também faz parte desse elemento do direito, né, dessa profanação do direito, seria exatamente
a denúncia que o Agamben faz nos seus livros sobre o que toscamente eu vou chamar aqui de democracia por aclamação. É um conceito interessantíssimo esse, né? E o Agamben faz isso através de um diálogo extremamente perigoso, né? Extremamente perigoso, com um jurista alemão, né? E aqui eu não sei, quem aqui que é do direito, né? Mas muito estudado até os dias de hoje, que é o Carl Schmitt, tá? Um jurista que, digamos assim, participou efetivamente, né, das bases institucionais durante o próprio regime nazista, né? E o Agamben faz esse diálogo com o Carl Schmitt, né? Promove esse diálogo que, a meu ver, né, revira um pouco o nosso estômago, né? Porque ele não sei se é bem essa palavra aqui, não estou conseguindo encontrar a palavra correta, mas assim, ele trava uma espécie de diálogo sem se posicionar efetivamente contra essas perspectivas que estão presentes na obra do Carl Schmitt, né? E isso incomoda muito, né? Porque você percebe como que esse autor, né, pode ser utilizado. Mas aí a grande sacada do Agamben, né, é exatamente a seguinte: olha, o procedimento, né, ou a possibilidade, né, ou a análise de leitura que a gente tem que ter é que o Carl Schmitt deixa um legado para as tradições democráticas posteriores, né? Qual é esse legado? Esse legado é o que ele chama de democracia por aclamação, né? E nesse legado, o que vai estar presente é exatamente o seguinte, né? A partir desse momento do século XX, né, os regimes democráticos, eles vão ser estruturados a partir dessa dinâmica que envolve uma grande coalizão de forças, e dentro dessa coalizão de forças a gente vai assistir, né, o nascimento, né, e o fortalecimento de um dispositivo jurídico de repressão, de sujeição, né, e tudo dentro desse paradigma que a gente pode chamar aqui vulgarmente de lei, né? Então, assim, as garantias fundamentais, os processos nos quais nós nos vinculamos, que são os regimes democráticos, eles vão ser constantemente atacados pelo processo dessa democracia por aclamação, né? E aí, só para fazer uma brincadeira também, para não ficar muito muito chato aqui, né? A democracia por aclamação é mais ou menos o centrão, né? É o nosso centrão aqui no Brasil. Quer dizer, é um grande bloco que se une, né? E que joga dentro dos rigores da lei para formar práticas, exercícios, né, ligados a regimes de opressão, né? Então esse é um ponto muito importante dessa leitura do Agamben, né? Quer dizer, a partir de agora vai ser meio como que a gente viu em 2016, né? Nós vamos dentro da lei, dentro da norma, nós vamos arrebentar
elementos ligados à questão da cidadania, da defesa de direitos e garantias fundamentais e tudo isso, né? Então esse é um ponto muito importante que nasce a partir dessa perspectiva do Carl Schmitt, né? Que eu particularmente, até comentando aqui com vocês, né? É uma questão interessante, porque nós temos aí um jurista que cria as bases de um regime, do regime nazista, né? E que é copiado pelas democracias ocidentais. E o Agamben faz essa denúncia, né? Faz essa denúncia nesse contexto. É claro que existem vozes que vão criticar, que vão problematizar e tudo mais, mas aí já é um outro debate, né? Que eu quero chamar a atenção de vocês é exatamente isso. Quer dizer, parece que, a meu ver, né? O Agamben entra na cabeça do Carl Schmitt, né? E mobiliza todo esse aparato para verificar essa situação aí, tá bom? Bueno, e aí nós temos um terceiro eixo dentro dessa profanação do direito, né? Que é a leitura que o Agamben promove do Kafka, né? Kafka é um autor que circula, né, que faz essa, eu acho que faz a partir de um ponto muito importante, a partir de uma relação da literatura com a filosofia, com a burocracia e com a questão do direito, né? E é muito legal, assim, não sei se, né, a maioria de vocês já deve ter lido alguma coisa e tal do Kafka, mas essa dimensão efetiva dos regimes, né, que se formam a partir desses aparelhos de Estado contemporâneos e que são registrados na literatura do Kafka, né? Eu até brinquei aqui, botei, né, o castelo kafkiano, né? Quer dizer, a necessidade de se buscar uma lógica, né, dentro de um dispositivo que é o direito e que se perde, né, muitas vezes se perde nos horizontes da própria burocracia e é esse elemento que o Kafka vai servir de subsídio para o Agamben. Então, se vocês pegarem, por exemplo, o primeiro volume, né, do Homo Sacer, primeiro volume do Homo Sacer, lá ele já vai fazer a menção aos trabalhos do Kafka para a gente poder entender o âmbito do direito nos seus processos de contradição, né? Seus processos de contradição. Então, acho que é um ponto muito, muito interessante essa perspectiva, né? Bom, então aqui nós teríamos aí os três norteadores, né, que fazem com que o Agamben consiga profanar esse espírito aí do direito e como que esses elementos são fundamentais aí para pensar essa experiência no âmbito do seu pensamento, né? Aí nós temos também, deixa eu passar aqui o slide, duas figuras que, a meu ver, né, existem outras também, eu vou falar sobre elas um pouquinho, mas assim, duas figuras que são importantes para o pensamento do Agamben, né? Aqui à esquerda, essa primeira figura, a gente vai ter uma filósofa francesa, tá? Que viveu aí na primeira metade do século XX, chamada Simone Weil. Meu francês é péssimo, tá, gente? Desculpa, mas vamos lá. O Agamben faz uma tese de doutorado sobre essa filósofa, né? Sobre essa mulher, tá? E
assim, até vou lançar o desafio para vocês, né? Quem conseguir achar essa tese aí de doutorado, por favor, né? Porque até hoje ninguém, ninguém nunca teve acesso, tá? Mas essa figura ela é muito importante. Por quê? Porque ela trabalha com a relação de uma prática, né, intelectual muito forte, né, à medida que ela faz filosofia, se forma, né, mas por viver numa sociedade francesa extremamente excludente, ali das primeiras décadas do século XX, né, ela decide, ela decide por conta própria trabalhar como operária nas fábricas da, se eu não estou enganado, é da Peugeot ou é da Renault? Bom, uma das duas ali, certo? E ela começa a viver com os operários, começa a compartilhar as experiências de vida com esses operários, né? E produz uma obra a partir disso, do registro dela e da sua efetivação, né? Uma figura que se liga também à tradição mística do judaísmo, né? E que depois também vai percorrer os caminhos aí da própria da própria relação com o cristianismo. Né? O que tem de importante para o Agamben? Né? À medida que você conhece a biografia dessa filósofa, você vai percebendo que uma coisa vai levando a outra. Né? Então, o interesse, por exemplo, do Agamben por temas, né, da teologia, embora ele nunca mencione isso, né, mas eles passam necessariamente por esse perfil, por esses aspectos biográficos, né, que foram vivenciadas por essa mulher filósofa e que deveria, a meu ver, ser mais estudada, né, porque pouca gente menciona a importância dela para a obra do Agamben. Né? Inclusive, fato muito interessante, ela acaba se envolvendo, né, com o estilo de vida dos franciscanos e enfim, e logo depois, né, logo depois não, muitos anos depois, perdão, o Agamben acaba escrevendo o livro, né, Altíssima Pobreza, que vai falar das formas de vida e por aí vai. Então é uma figura importante e que vive à sombra ali, marcando a trajetória intelectual do Agamben. Né? Oi, opa, voltou do mundo dos mortos, Arauti? Fala aí, querido. Tá, tá bom, tá certo. Aí só me dá um. Opa, vai lá. Uhum, uhum, uhum. Hum, uhum, 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 uhum,
Uhum. 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 Ótimo. Não, perfeito. Acho que é bem essa. Perfeito. Perfeito, Araldi. É interessante também destacar, isso é um ponto que faltou aqui eu mencionar, né? Que as análises do Agamben, elas têm um tom assim muito, vamos chamar assim, pessimista, né? Porque da mesma forma que, por exemplo, Foucault ou tanto Deleuze, Guattari, por aí vai, da mesma forma que esses autores, o Agamben não apresenta uma saída fácil, né, para todos nós. Não apresenta um receituário, né, de como se proceder a uma suposta superação de um determinado problema. E isso, às vezes, nos deixa um pouco perplexos, assim, porque eu estava até comentando ontem com o Araldi, né, quando a gente falava sobre a preparação desse encontro, né, nós vivemos uma realidade de um país de terceiro mundo, né, um país pobre, subdesenvolvido, que é o Brasil, onde nós estamos, onde claramente, né,
nós podemos identificar os nossos inimigos aqui no nosso país, né? Claramente a gente sabe quem segura a chibata sobre toda a classe de trabalhadores e trabalhadoras. E aí aparece um intelectual italiano falando como o Araldi comentou, né, escrevendo um texto que aparentemente, no primeiro momento, né, o Mistério do Mal, parece uma apologia ao Bento XVI, né, cara? Assim, tô fazendo uma... E aí você fica atônito, você fala assim, pô, o cara escreve sobre Bento XVI, escreve sobre o Carl Schmitt, né? Figuras extremamente controversas. O que que ele está querendo, né? Onde que ele quer chegar? E aí é esse ponto que o Araldo chama a atenção, quer dizer, as relações, né, os desafios, né, são muito mais complexos do que esse jogo de aparência que a gente vive entre bem e mal, certo e errado, né, e tantos elementos aí que a gente vai percorrer, né, Araldo? Uhum, 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 Acho que um. Opa.
Isso. Oraldi, eu queria correr um pouco de risco agora, fazer tentar fazer uma amarração aqui com um acontecimento próximo a nós, que é, né, a pandemia. E eu lembro quando houve ali a primeira leva de pessoas que supostamente é, deveriam, né, teriam por direito receber o auxílio emergencial, e aí o governo criou um aplicativo, não sei se tu lembras, né, se vocês lembram, né, um aplicativo onde você receberia esse dinheiro, mas assim constatou-se que milhares e milhares de pessoas não tinham sequer acesso a recursos básicos, né, das tecnologias digitais, e as pessoas foram para a fila do banco, né, enfim, tentar receber aquele dinheiro e não se sabia como que elas receberiam, né? Uma catástrofe, assim, né? Mostrava nos jornais e por aí vai. Então, quer dizer, esse é um elemento muito importante a partir dessa relação que tu apresentou, né, Araldi? Quer dizer, cria-se, né, uma, uma estratégia, certo? Mas essa estratégia também não dá conta de identificar esses milhares e milhares de sujeitos que vivem nessa zona fantasma, nesse lado espectral, né? Haraldi? Acho que tem áudio aberto aqui, eu vou pedir para fechar aqui. Ok, pronto. Haraldi? Opa, ouço sim. Tranquilo, tranquilo. Bom, a Kátia está fazendo uma pergunta aqui, então vamos tentar responder aqui, né? Vocês pretendem abrir algum diálogo com o Achille Mbembe? Né? Kátia, eu acho imprescindível, né? Eu falo sobre isso, né? A, a perspectiva da necropolítica do Achille Mbembe, né? Eu não vejo só como um conceito, né? Eu acho que ela é uma ferramenta que dá conta muito de perceber dispositivos próprios das sociedades periféricas. Por exemplo, né, o Agamben não menciona, ele fala muito dos campos de concentração, nós vamos trazer esse exemplo aqui no nosso curso. Mas ele não faz uma menção, por exemplo, a um outro episódio vergonhoso da nossa história, que foi o processo de escravidão. Né? Foi uma vergonha é, assim sem precedentes na história da humanidade. Então, é claro que essa ferramenta da necropolítica é imprescindível para pensar o nosso contexto de sociedade periférica. Né? Os processos de desconstrução mesmo dessa visão etnocêntrica na qual nós estamos vinculados. Né? Então, creio que a perspectiva do Bembe é fundamental nesse sentido. Nesse curso, a gente não vai, de certa forma, a gente vai tangenciar um pouco essa ideia da necropolítica, mas a gente não vai entrar especificamente nela para não embaralhar um pouco as coisas. Né? Mas o que eu queria destacar em cima dessa tua pergunta, que é essencial, é que a necropolítica ela não se trata somente de um conceito, né? Mas ela é efetivamente uma estratégia para nós compreendermos a realidade histórica das nossas sociedades periféricas. Daí a sua grande importância, né? Não sei se tu quer comentar a respeito, Araldi. Uhum.
Ok. Muito obrigado, então. Eu queria só, tem dois comentários aqui, Araldi, duas perguntas, e eu gostaria de fazer a leitura aqui, tá? O Adamo está perguntando o seguinte, ó, Rodrigo, há alguma relação do interesse do Agamben por Simone Weil em razão das influências de Walter Benjamin? Com certeza, né? Benjamin é uma ferramenta, uma influência sobre o pensamento do Agamben, decisiva. Tanto é verdade que ele é responsável aí pela tradução, né, das obras do Walter Benjamin no idioma italiano, e ele conseguiu descobrir lá uma nova tese sobre a história que estava perdida lá. Então tem sim essa relação, né, principalmente se vocês, quem é leitor de Benjamin, né, ou quer tentar iniciar essa perspectiva, a primeira tese sobre a história, onde o Benjamin faz essa relação, né, olha, se a gente, eu estou assim, já que o Walter Benjamin era, né, eu estou aqui profanando, né, mas assim, basicamente é isso. Se a gente quiser conhecer, quiser superar as adversidades políticas desse nosso tempo, nós precisamos travar um diálogo com a teologia, né? Isso é extremamente difícil, difícil porque existe uma rejeição, né, por parte de muitas pessoas em percorrer esse caminho da teologia. Existe uma rejeição. Mas o Benjamin já falava lá na primeira tese sobre a história. E a Simone Weil também, porque ela militava, né, no Partido Comunista francês e ela percebe assim, não, a revolução não vai se dar por meio de um partido, então eu vou seguir a vida franciscana dos operários, vou aprender o que é na pele ser um operário, né, ou uma operária, melhor dizendo. Né? E ela percorre todo esse horizonte. Né? O problema que eu vejo é que o Agamben, infelizmente, eu não sei porquê, porque o que ocorre, mas ele não escreve nenhum trabalho sobre a Simone Weil, né? Ele não menciona nada, praticamente. Né? Essa tese ninguém consegue encontrar, então eu falei assim, quem conseguir encontrar essa tese, pelo amor de Deus, aí já divulga para nós aí que a gente publica, né, de forma clandestina. É, Infelizmente ele faz isso, eu não entendo por quê, né? Então é um ponto a ser investigado também. E, Araldi, a Eve está perguntando aqui, né? Também seria interessante fazer a Gambem conversar com Butler no que ela traz a perseguição às mulheres bruxas? Não conheço nenhum diálogo deles. O que acham? Eve, eu acho interessantíssima também essa aproximação. Acho que a Butler vem, né, pensando aí dispositivos e estratégias que são imprescindíveis no horizonte da biopolítica. E sim, percebo que é um diálogo mais do que necessário essa perspectiva. Né? A rigor, os trabalhos aí que a Butler vem desenvolvendo nos últimos anos vem exatamente corroborar com essa visão. Então, é um ponto muito, muito interessante. Né? Araldi, não sei se tu quer comentar acerca dessas duas perguntas. Uhum, 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 uhum,
Uhum. 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 Não, tá. É exatamente esse movimento, né? É exatamente esse movimento que a gente vai percorrer aí no nosso horizonte. Só queria falar um pouquinho também dessa outra influência controversa, né, no pensamento do Agamben, que foi o Heidegger, né? Ou que é o Heidegger, né? Na década de 60, tá? Só para contextualizar aqui com vocês, o Agamben ele vai para a França, né? E lá na França, uma pequena cidade, né, chamada Letó, ele frequenta os seminários que são oferecidos aí pelo Heidegger, né? Então ele vai reconhece, né, essa influência do pensamento heideggeriano, principalmente no que se refere ao contexto da linguagem, né? O estudo sobre a linguagem, e que é importantíssimo a partir dos objetivos que o Agamben faz ao longo das obras dele, né? Porque se vocês olharem assim, quem já leu ou lê, né, está acostumado ao pensamento do Agamben, vocês vão ver que geralmente ele abre os seus livros propondo uma investigação etimológica, né, de alguns sentidos de palavras, e consegue fazer esse procedimento, que é uma coisa lá Heidegger, né? E isso também se faz presente, como, por exemplo, um texto clássico ali do Agamben, né, que é o que é o dispositivo, onde ele vai fazer uma arqueologia dessa palavra,
reiterando o seu uso, né, tá aí que o Arauto comentou, pela Igreja Católica, né, a partir de uma ideia grega que era a ideia de oikonomia, né. Então é muito interessante esse recurso que o Agamben usa, quer dizer, ir à linguagem, né, para promover uma leitura sobre um determinado problema, né? Então acho que é um ponto onde a filosofia heideggeriana entra em contato com o pensamento aí do Agamben para percorrer aí esses horizontes, né? Claro, mais uma vez, né, falo para vocês, ó, a Agamben adora figuras controversas, né? A gente pode ter críticas aí ao Heidegger das mais possíveis, né? Mas é interessante pensar esse elemento, quer dizer, como que a gente consegue investigar um determinado objeto a partir da questão histórica da linguagem, né? Então, ir à linguagem para poder compreender esses efeitos. E aí eu chamo a atenção de vocês, porque nós vamos falar sobre isso no curso, né, Araldi? A ideia de dispositivo, por exemplo, que o Foucault apresenta, né? O Agamben ele consegue destrinchar do ponto de vista arqueológico esse sentido para esse conceito, que é o conceito de dispositivo, né? Então, quer dizer, agora pedir licença, né, para profanar aqui um pouco Michel Foucault, quer dizer, o Agamben não fala do dispositivo apenas como uma linguagem ou um procedimento de uma maquinaria de poder, né? Mas ele remete ao dispositivo a uma constituição arqueológica da questão do governo, né? E que foi, digamos assim, apropriada pela Igreja Católica e pelo poder pastoral, né? Então, eu acho isso um ponto muito interessante, essa ideia. Aí você pode estar se perguntando, tá, Rodrigo, mas com qual finalidade? Aí eu chamo a atenção de vocês quando a gente lê a obra do Agamben, né? O que o Agamben está mostrando para nós, pelo menos a partir da nossa interpretação? Que o inimigo é mais complexo do que a gente imagina, né? Que é muito mais difícil do que nós imaginamos, né? Nesse jogo político no qual nós nos encontramos entre bem e mal, certo e errado, né? Céu e inferno e por aí vai. Esse elemento que se faz presente aí na obra do Agamben. E isso nos incomoda por conta da nossa própria realidade periférica, né? Não sei se tu quer comentar, Araldi. Podemos seguir, né? Então aqui, próximo item, né? Que é para fazer essa apresentação aqui com vocês, uma máquina que gira no vazio, as crises das democracias ocidentais. Então, ao longo da obra do Agamben, nós vamos encontrar dois polos, tá, de problematização do nosso mundo contemporâneo. O primeiro desses polos, tá, seria a relação de que ele vai chamar, grosso modo aqui, de bipolaridade do poder, né? Um efeito de bipolaridade do poder, que está presente, como eu falei para vocês lá no início, naquela leitura que se refere à governamentalidade e à soberania. Então, assim, da mesma forma, vou falar bem devagar agora, né? Da mesma forma como existem os instrumentos legais, jurídicos e institucionais, existem também os jogos de governo. E interessa ao Agamben perceber essa espécie de movimento ondulatório entre a soberania e a governamentalidade, né? Quer dizer, como que determinadas formas, como que determinados regimes, como que determinadas práticas costumam pensar esses elementos. Bom, vou dar um exemplo para vocês, talvez a gente trabalhe aqui no nosso curso. Tem uma entrevista do Agamben
que se chama assim, Deus não está morto, ele virou dinheiro, ou ele se transformou em dinheiro, alguma coisa nesse sentido, né? Onde ele fala exatamente como que os regimes democráticos, no sentido contemporâneo, eles vão é, entrando numa espécie de colapso, né? Aonde o que vai sustentar esses regimes são os operadores e os fluxos do mercado financeiro, né? Então, quem ganha, quem sustenta, quem estrutura toda uma linha de raciocínio é o próprio mercado econômico, né? Então, acho que é um ponto interessante a esse respeito, né? Então, quer dizer, o Agamben está propondo o seguinte: olhar para as dimensões da soberania junto com as perspectivas da governamentalidade, os processos de governo, né? Para poder entender o enfraquecimento das sociedades democráticas. Araldi? Não sei se quer comentar. Isso, a Maurília. Uhum, 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 uhum. Uhum. Isso. Uhum.
Agora a gente nunca pode. Eu acho que é legal uma marca dos nossos cursos é que a gente sempre deve trazer o bom humor, né? E agora ouvindo você falar, Aldo, eu lembrei das notas, né, de dinheiro e o Deus seja louvado, né? Deus seja louvado, quer dizer, tá ali a liturgia permanece no regramento, né, da dimensão, que não é só uma dimensão econômica, mas é uma dimensão teológica que se estrutura a partir dessa dinâmica, né? Então, cria essa ferramenta, esse dispositivo que vai se configurando aí na própria consolidação dos Estados democráticos e da própria crise desses Estados democráticos também, porque veja, regimes totalitários, né, como esse que a gente está vivendo no Brasil, como que a gente vive lá nos Estados Unidos também, eles se configuram a partir dessa dinâmica de grupos que estão lá a todo momento, ó, não pode ter ideologia de gênero, não pode ter direito ao aborto, não pode ter, entendeu? Não pode ter pesquisa com células-tronco. Então, essa experiência, ela se efetiva nesse desgaste que as sociedades democráticas começam a vivenciar também, né? Então, acho que é um ponto interessante. E aí, a esse respeito, acho que o Agamben promove uma questão muito interessante, que é exatamente uma espécie de genealogia teológica, né? Claro, pegando carona nos trabalhos aí do Foucault, que estão registrados sobretudo nos cursos, o Agamben vai aprofundar essa investigação, né? E aí é onde ele entra mesmo nesse debate de estruturação, de perspectivas que se misturam, né, entre a dimensão do Estado e da questão da religião, né? Bom, um outro aspecto importante seria a questão do campo, né, ou do campo de concentração como paradigma de governo, né? Então, se a gente pegar lá o primeiro volume do Homo Sacer, a gente vai encontrar a afirmação, né, do Agamben de que o auge das sociedades democráticas no século XX foram os campos de concentração e não a polis, né? Essa afirmação, acho que ela é muito interessante porque ela joga com um desafio muito bacana, que é exatamente a gente perceber como que esses campos de concentração eles vão se transformar em paradigmas de governo ao longo do século XX, a partir de modelos instituídos por uma questão jurídica, né? Então acho que é um ponto importantíssimo de ser destacado na obra do Agamben, né? Então quer dizer, a desconstrução que ele faz, né, para promover essa leitura dos campos de concentração. Olha, os campos de concentração surgiram a partir de ordenamentos jurídicos, econômicos e de gestão da população, né? Surgem a partir disso. Não foi assim do dia para a noite que o Hitler decidiu, pega aí todo mundo que é nosso inimigo, joga num lugar lá e começa a matar. Não, foi feito todo um cálculo, né? Primeiro vamos botar essa galera para trabalhar para produção de armas e utensílios para o regime nazista. Depois vamos fazer com que essa galera fique, né, receba uma dose diária de alimento, né, uma porção diária de alimento. Então, depois vamos submetê-los às experiências médicas, quer dizer, todo um exercício refletido, né, e que nos ajuda, pelo menos a meu ver, né, nos ajuda a desconstruir essa noção que nós temos do campo de concentração como, eu vou usar aqui uma expressão, mas me desculpem, né, como uma espécie de barbárie, né, como uma loucura, um ato ensandecido que aconteceu do dia para a noite. Não, né,
Auschwitz foi construída, outros estruturas também. E depois da Segunda Guerra Mundial, muitos países começam a implementar esse modelo do campo de concentração. Né? O Araldi comentou aqui sobre Guantánamo e por aí vai. Então, acho que é extremamente interessante, né, Araldi? Não sei se você quer comentar a esse respeito. Uhum, 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 uhum. Isso. Isso. Uhum, uhum,
Uhum. Muito bom. Bem, temos duas perguntas aqui, Heraldi. Na verdade, são duas perguntas e um apontamento, né? A Kátia está perguntando aqui, eu acho que referente ao procedimento do Agamben, dessa ideia de migrar, né, da polis para o campo de concentração, ela fala o seguinte, ó, trata-se de uma desconstrução de Platão e de Aristóteles, né? Kátia, eu acho que essa pergunta é uma pergunta bem complexa, né? Mas assim, grosso modo, o que que eu entendo, né? Eu entendo que a finalidade do Agamben seria justamente tentar fazer com que a gente se liberte de uma certa vocação para um princípio, vamos chamar assim, humanista, né, de reflexão sobre o Estado de Direito, que está presente na nossa própria Constituição, né? Então, quer dizer, a gente sai lá da herança grega, né, do direito romano, que vai estruturar as leis e vai caminhando até chegar à nossa herança iluminista do século XVIII. E o Agamben quer bagunçar um pouco esse cenário, né? Ele quer dizer, tudo bem, não, seria um absurdo falar que não existe essa dimensão. Claro que existe, e ela é importante. Mas tão importante quanto seria justamente a gente perceber, a partir das palavras ali do Rafael, como que foram criados todos os sistemas de gestão sobre a vida que foram, de certo modo, escamoteando, né, esse processo e atinge o seu ápice no século XX com Auschwitz, né? Então, essa dimensão acho que ela é muito importante. E também, um ponto que o Agamben não trabalha, mas eu acho que é necessário de mencionar, é que o regime nazista, né, foi implementado por uma das culturas mais, digamos assim, eruditas do mundo ocidental, que é a cultura alemã, né? Um povo que de Beethoven, Bach, sei lá, Schelling e tantos outros que vai produzir Auschwitz, né? Então acho que é um ponto bem interessante essa dimensão para perceber esse contexto e que se julgava herdeiros, né? Se julgavam herdeiros diretos da tradição grega e da tradição romana, né? Então acho que é um ponto importante a ser destacado. A Nairan está comentando aqui, né? Os campos de concentração para flagelados da seca do Ceará surgiram antes mesmo dos campos alemães. Perfeito, perfeito. Então é um regime de governamentalidade que vem se instituindo. E aqui no Brasil, o nosso campo de concentração também, as senzalas, né? Também se estruturavam todo um regime de organização, de gestão, de procedimento, né? Que se refere a esse artefato da administração aí da vida, né? E aí o Araldo chamou a atenção para um ponto muito importante que faltou a gente mencionar aqui, quer dizer, trata-se, né, de fazer viver, mas fazer viver a partir de um elemento interessante, que é o elemento do básico, né, das condições mínimas de subsistência,
né, para que a roda continue a funcionar. Então esse elemento é um ponto importante nos campos de concentração. Ah, a Nairan ainda está comentando aqui, né? O que corrobora a tese de Agamben do aparelhamento estrutural do Estado para a organização da vida. Perfeito, perfeito, exatamente isso, né? E o Fernando, né, cita dois exemplos aqui também de administração, de gerenciamento do campo, né, que são as colônias penais e os asilos de alienados, né? Inclusive foi objeto de estudo aí da dissertação do Araldi, que é exatamente essas grandes estruturas que se formaram no Brasil, né, do início do século XX, onde você tinha todo um aparelhamento ali funcionando em torno dessa dimensão. Araldi, não sei se quer comentar a esse respeito, ou prossigo. Uhum, uhum. É. Eu estou até lembrando agora, né, que a primeira pessoa a falar de Auschwitz não esteve em Auschwitz, né, que foi o Kafka. O Kafka não esteve em Auschwitz, mas ele já dizia, ó, vai acontecer, ou já está acontecendo ao redor do mundo, né? Vai chegar num movimento assim. E no Brasil, como vocês colocaram, né, o exemplo dos hospitais das colônias, né, que surgiram aí nesse século XX e que são emblemas aí significativos desse processo, né? Bom, gente, agora falando já encaminhando aqui para o final aqui da nossa apresentação, a gente vai fazer aqui uma espécie de relação, né, entre a zona fantasma e os processos de subjetivação. É interessante pensar, como eu falei para vocês, quando tomar contato com a obra do Agamben, perceber que ele constrói o seu pensamento no sentido de ir além das visões, vamos chamar assim, dicotômicas, né? Do dualismo. Tá? E interessa muito ao Agamben falar nas entrelinhas, né, das suas análises, né, Araldi, me corrija se eu estiver errado, desses processos espectrais, né, dos espectros, né, daquilo que não está nem num polo nem no outro, né, e a gente pode chamar isso de zona fantasma, né. Essa zona fantasma, ela é uma espécie de recriação ou reinvenção das formas de existência que se efetivam a partir de inúmeros cenários. Nos cenários dos campos de concentração, essa zona fantasma era representada pela figura, por exemplo, do muçulmano, né? Que é aquele indivíduo que o Agamben menciona lá no Que Resta de Auschwitz, que não encontro palavra melhor agora, mas seria assim, é o vivo, é o zumbi, né? É o cara que está vivo, mas ele já morreu, né? Essa é uma metáfora que pode ser aplicada aí à questão do muçulmano. Então, interessa ao Agamben exatamente percorrer esse contorno, quer dizer, eu vou falar da
dessa perspectiva a partir dessa zona fantasma, desses grupos, dessas situações, desses sujeitos que não estão nem num polo nem no outro. Né? Não sei se tu quer comentar a respeito, Araldi. Não, eu tô aqui maravilhado ouvindo tuas palavras aqui. Eu acho que é bem isso mesmo. Quer dizer, é o que não consegue se tocar. Ah, eu ia trazer um exemplo aqui que eu acho, vou me arriscar, mas tem uma cena no final da lista de Schindler. Todo mundo aqui já deve ter assistido, né, o filme. Que é bacana, porque final ali o Schindler diz agora todo mundo está livre, né? Mas livre como, né, cara pálida? Para onde que nós vamos, né? Aí chega o cara do soldado, né, do soldado do Exército Vermelho, e em cima do cavalo e fala pros prisioneiros ali, né, pros judeus, né? Olha, vocês estão livres. Aí a galera diz, mas agora para onde que a gente vai? O que que a gente vai comer? A gente vai receber alguma coisa? Enfim, daí o cara diz assim, ó, vocês só não vão para pro leste porque odeiam vocês por lá. tipo, tipo assim, estão livres, assim, né? Ou um exemplo também significativo que foi a piada da abolição da escravidão no Brasil, né? Tipo assim, no canetaço, né? Ah, tá abolida a escravidão, agora vocês estão livres. Mas que livre, né? Quer dizer, sem sustento financeiro, sem uma compensação, uma reparação histórica e econômica, né? É tipo assim, liberdade para ser o excluído, né? Então, acho que é um ponto interessante de perceber esse movimento, né? Porque a gente tem essa. Eu acho isso legal no Agamben, né? Desconstrói essa visão romântica na qual a gente foi constituído, né? Ah, vem o exército dos Estados Unidos, salva todo mundo, e aí tem uma cena de casamento no final, aquela coisa. Não, a vida não é assim, né? Quando se acaba um conflito, quando se acaba uma guerra, quando se acaba uma,
um episódio vergonhoso como foi a escravidão, as cicatrizes permanecem, né? Então não basta dizer, simplesmente vocês estão livres, acabou, né? Não, vai permanecer aquilo ali. Aquela zona espectral, ela vai permanecer. E aqueles que sobrevivem a essa zona espectral, eu acho mais interessante do Agamben, é isso, né? Que são os vivos, né? Eles são incapazes de representar uma testemunha, são incapazes de ser uma testemunha fidedigna, porque eles tiveram que passar por cima para poder sobreviver. Como o caso do primo Levi. Ele teve que mentir, ele teve que comer lá a comida dos amigos dele, porque senão ele ia morrer de fome. Então esse é um debate extremamente sério, né? Quer dizer, seria mais ou menos assim, a vergonha de estar vivo, né? Nós estamos vivos, mas estamos vivos por quê, né? Esse é um ponto da Zona Fantasma e que interessa nessa leitura do Agamben, né? Não sei se tu quer comentar, Arauti. Opa, tá sem áudio, Arauti. Então eu acho que é isso mesmo, né? Opa. Bom, passar para o último slide aqui, né? Que seria três aspectos, né, que se referem à relação entre biopolítica e estado de exceção com o projeto do Homo Sacer, né? O primeiro deles é exatamente o seguinte: quando a gente falar em biopolítica, a partir do nosso primeiro encontro, percebam que ela se apresenta a partir de um elemento estratégico, né? Que é a própria biologização da política. Né? Esse é o primeiro ponto da biopolítica, para a gente poder entender. Quer dizer, como que a biologia entra nos recursos e nos dispositivos presentes da biopolítica, da política. Né? Como que acontecimentos específicos, por exemplo, colonização do sul do Brasil, né, foi pensada a partir de um elemento biopolítico que seria o embranquecimento da população brasileira. Né? O Araldi é especialista nisso porque ele é historiador, mas é exatamente esse movimento, né? A biologia como sustentação da prática política. Né? E a outra via também, né? A própria politização da biologia. Né? Como que, a partir de determinados modelos históricos, vão se sustentar estratégias ligadas à politização da biologia. Né? Por exemplo, uma questão fundamental, o darwinismo social, né? Que foi uma moda aí no século XIX e que reverbera até os nossos dias. Né? E depois, um terceiro ponto, que seria a relação entre uso e forma, né, que o Araujo está estudando. Quer dizer, a necessidade de se perceber a desconstrução ou a problematização da biopolítica a partir da relação com o uso e com a forma, né, Araujo? Não sei se tu quer comentar a esse respeito. Araujo? Acho que ele não está conosco. Bom, então... Opa, vai lá. Não, mas vai, mostra aí. A Gaia não tem problema. Não, tranquilo, tranquilo. Tá. Não, é esses pontos, né? São esses três elementos aí da biopolítica, né? Que se referem, né, a essa perspectiva. Nós temos uma pergunta aqui. É possível estabelecer um diálogo entre Agamben e Deleuze em se tratando de processos de subjetivação? Sim, né? É possível. Agora tem que perceber que, diferentemente do Deleuze, né, que vai falar dos processos de subjetivação a partir de uma
principalmente ali da ideia da esquizoanálise, né, da ideia da questão do desejo e por aí vai, o Agamben vai fazer a subjetivação, ou vai fazer a leitura da subjetivação como um elemento fundamental. Até, inclusive, a Maurília compartilhou, né, um texto do Giacoia, que é a questão da culpa e da vergonha, né? Quer dizer, nós nos constituímos a partir desses dois emblemas, né? A culpa e a vergonha como uma característica nossa, né? Um processo no qual nós somos constituídos. Então existe essa relação e nós vamos falar sobre isso no andamento do nosso curso, né? E aí, para não dizer que a gente não faz, né? Não tem saída, vamos tentar enxergar algumas saídas. Eu queria pensar com vocês, esse último slide, a ideia de comunidade, né? Que o Agamben trabalha, né, esse texto aqui, ó, comunidade que vem, tá? Reúne uma série de ensaios e tal, onde ele vai falar um pouco dessas alternativas que nós temos em relação à questão da biopolítica, né? A primeira dessas alternativas, que seria o messianismo, nós vamos tocar um pouco nessa dimensão aqui. A questão da inoperância, né? A potência do não, né? Potência de não fazer, né? Que também se faz presente aí nessa perspectiva. E finalmente também, eu acho que a gente entrou aqui hoje no curso, nesse encontro, né, com a ideia de profanação, com a ideia de destituir o sagrado e lançá-lo no campo no campo do profano, né, no campo da festa, né. Então, esses três elementos, eu acredito, tá, e a gente vai ver isso aqui no curso, que eles vão se apresentar como possíveis alternativas aos paradigmas da biopolítica, né? Mas é aquilo que eu falei com vocês, quer dizer, são riscos, né, que a gente corre e que a gente vai trabalhando nessa perspectiva. Não sei se tu quer comentar, Aldi.